da União. Artigo 20. São bens da União. Primeiro, os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Segundo, as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental definidas em lei. Terceiro, os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Quarto, as ilhas fluviais e lacustres das zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal e as referidas no artigo 26. Quinto, os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. Sexto, o mar territorial. Sétimo, os terrenos de marinha e seus acrescidos. Oitavo, os potenciais de energia hidráulica. Nono, os recursos minerais, inclusive os de subsolo. Décimo, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. 11º, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Parágrafo 1º. É assegurada, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos, para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais, no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. Parágrafo 2º. A faixa de até 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Artigo 21. Compete à União: primeiro, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Segundo, declarar a guerra e celebrar a paz. Terceiro, assegurar a defesa nacional. Quarto, permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Quinto, decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Sexto, autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Sétimo, emitir moeda. Oitavo, administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada. Nono, elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Décimo, manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. 11º, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações nos termos da lei que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. 12º, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão a os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. B. Os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. C. A navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. D. Os serviços de transporte ferroviário e aquaviário
entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de estado ou território. E. Os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. F. Os portos marítimos, fluviais e lacustres. 13º. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. 14º. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. 15º. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. 16º. Exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. 17º. Conceder anistia. 18º. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. 19º. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. 20º. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. 21º. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. 22º. Executar o serviço de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. 23º. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. A. Toda a atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. B. Sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso agrícolas e industriais. C. Sob regime de permissão, são autorizadas a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso médicos. D. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. 24º. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. 25º. Estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. 26º. Organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais nos termos da lei. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 1º, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. 2º, desapropriação. 3º, requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. 4º, águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. 5º, serviço postal. 6º, sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. 7º, política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. 8º, comércio exterior e interestadual. 9º, diretrizes da Política Nacional de Transportes. 10º, regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. 11º, trânsito e transporte. 12º, jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. 13º, nacionalidade, cidadania e naturalização.
14º, populações indígenas. 15º, imigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. 16º, organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. 17º, organização judiciária do Ministério Público, do Distrito Federal e dos territórios e da Defesa Pública dos Territórios, bem como organização administrativa desses. 18º, Sistema Estatístico, Sistema Cartográfico e de Geologia Nacionais. 19º, Sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular. 20º, Sistemas de consórcios e sorteios. 21º, Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. 22º, competência da Polícia Federal e das Polícias Rodoviária e Ferroviária Federais. 23º, Seguridade Social. 24º, Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 25º, Registros Públicos. 26º, Atividades nucleares de qualquer natureza. 27º, Normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173. 28º, Defesa Territorial, Defesa Aeroespacial, Defesa Marítima, Defesa Civil e Mobilização Nacional. 29º, Propaganda Comercial. 30º, Proteção e Tratamento de Dados Pessoais. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Primeiro, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Segundo, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Terceiro, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Quarto, impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Quinto, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Sexto, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. 8º, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. 9º, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 10º, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 11º, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. 12º, estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Continua.